Paz do Senhor, irmãos. Amém. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós ainda estamos falando sobre as obras da carne. O verso 20, verso 20 só, alguém pode ler para nós. Gálatas 5, verso 20, pode ler. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Ok. Então nós vamos entrar agora no segundo grupo, em que o texto nos dirige. O primeiro foi sobre a perversão sexual. Agora nós vamos entrar, na verdade, na perversão da adoração. Porque aí, tanto a questão da idolatria como da feitiçaria, eles estão aí ligados ao falso culto, que nada mais é do que perverter o princípio da adoração. Precisamos entender, uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, e nós somos criados para louvor da sua glória, há em nós, em todo ser humano, o princípio da adoração, do culto, da celebração, do reconhecimento também à divindade, né? E aqui eu falo divindade, logicamente que a Deus. Com o pecado isso foi pervertido, e trouxe sérias consequências desde então. Mas Paulo está colocando aqui, embora haja um envolvimento demoníaco aí nessas duas questões, tanto na questão da idolatria como da feitiçaria, embora a feitiçaria mais adiante a gente vai ver que está mais ligado ao uso de drogas, que a palavra traz essa ideia muito clara, há uma ação maligna e mais, digamos assim, mais presente do que nas outras obras, porque o culto que não é dirigido a Deus, todo objeto de culto, ele passa, quando a palavra de Deus diz, por exemplo, ídolos mudos, isso significa que o ídolo não fala, O ídolo não tem vida, a palavra ídolo significa nada. Mas há um relacionamento ali, de espírito ou de entidade, tanto a entidade humana como uma entidade espiritual. Então, toda a idolatria envolve relacionamentos com espíritos malignos. Não há como não ver dessa forma, mas é uma obra da carne, é uma obra. Por quê? Porque há em nós o desejo inato da adoração, do culto. Nós nascemos, nós somos criados, aí está no nosso DNA o princípio da adoração. O pecado perverteu a adoração, tornando a idolatria, E aí a gente vai ver de forma muito clara na palavra de Deus acerca desse princípio aqui. A idolatria, culto aos falsos deuses, a adoração a ídolos, Deixa eu pegar aqui. Não, ok. A ideia básica aqui está lá em Romanos, capítulo 1, dos versos 19 a 23. Essa é a ideia básica, tanto para o Antigo como para o Novo Testamento. Então, Romanos capítulo 1, do verso 19 ao verso 23. Eu vou ler para que vocês acompanhem aí, de repente a gente pode ir também fazendo algumas observações aqui. Romanos capítulo 1, a partir do verso 19. Aliás, eu vou começar a ler a partir do verso 18, ok? Você pode acompanhar. Romanos 1, a partir do 18 até o 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade
e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Bom, o que Paulo está falando aqui é que a humanidade recebeu uma revelação divina. Tá? Essa revelação é através da natureza, tá? Da existência, da realidade divina. E ela rejeita essa revelação. Ela abandona não, na verdade ela rejeita. A expressão aqui no original é muito enfática nesse sentido. Tá? Há uma rejeição. A ideia aqui, por exemplo, no texto, no verso 18, quando diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. A ideia aqui de deter, eles suprimiram a verdade. Eles receberam a verdade, e eles sufocaram essa verdade. Qual a verdade? Da existência de Deus. A natureza revela a existência de Deus. Eles rejeitando essa revelação, que nós chamamos de revelação natural, isso é um trabalho mental, é uma disposição de mente e coração, no homem, o texto aqui está claro em Romanos, automaticamente o que eles fazem? Ao rejeitar, eles não glorificam. A ideia de glorificar é adorar, é cultuar a Deus. E nem dão graças a Deus, isto é, eles não são agradecidos pela existência e também pelo cuidado de Deus. Perceba aí que a idolatria nada mais é do que a negação ou a rejeição, na verdade, da existência divina, e consequentemente não se glorifica a Deus, o verdadeiro Deus, e também não se é agradecido a Ele. Essa é a porta de entrada para toda prática idólatra. Então, toda pessoa que não cultua a Deus, não glorifica a Deus e não é grato a Deus, entrou pela porta da idolatria. A consequência é adorar a criação e a criatura no lugar do Criador. Lembrando que isso é uma obra da carne. Então, idolatria não é necessariamente, preste bem atenção, se prostrar diante de ídolos. Isso é um aspecto da prática idólatra. O idólatra é aquele que, na verdade, rejeita a revelação de Deus e não é agradecido a Deus e deixa tomar na sua vida a criação e a criatura no lugar de Deus. Esse é o idólatra. Então, o idólatra não necessariamente se prostra diante de ídolos. Tem muita gente que não cultua ídolos, mas é idólatra. Por que é idólatra? Porque, segundo o texto de Romanos, ele rejeitou a revelação divina, não glorifica a Deus, não cultua a Deus e não é agradecido a Deus. Então, nós temos idólatras dentro e fora da igreja. Porque o caminho aqui é longo, se, por exemplo, nós trabalharmos essa questão da revelação divina. Eu posso pertencer ao meio evangélico e criar na minha mente uma caricatura de Deus. Um Deus que eu crio, que é produto da minha fé, da minha crença. Não é o Deus revelado na natureza, nem o Deus revelado na Bíblia. Muito menos o Deus que se revelou em Cristo. É o Deus que eu criei, que a minha religião produziu.
E esse talvez seja uma das piores formas de idolatria. Então, quando o Criador não é glorificado e não se dá graças a Ele em reconhecimento, né, das suas dádivas, do seu sustento, da sua provisão, é natural então que a criatura e a criação tome o lugar de Deus na minha vida. Isso caracteriza o idólatra. Você conseguiu entender? Então perceba, a partir desse princípio, toda concupiscência que nos domina é um ídolo. Todo desejo que norteia e governa a nossa vida e que recebe glória e gratidão no lugar de Deus é um ídolo. É significativo, por exemplo, quando Deus fala sobre a experiência do novo nascimento no Antigo Testamento. Se não, vejamos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Ezequiel está profetizando aí o novo nascimento. Lembra quando Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do que Ezequiel profetizou, que Jeremias profetizou. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito, estava falando do novo nascimento. E aí Jesus chama a atenção: você é mestre em Israel, você não sabe o que eu estou falando? Eu estou falando do que já foi profetizado. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Alguém pode ler para nós, por favor? Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu vos purificarei de todos os seus ídolos. E percebam aí, porque é significativo também nessa lista de Paulo, que logo em seguida a questão da imoralidade sexual está o falso culto, porque essas duas coisas andam juntas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Entenda que adoração é relacionamento com o Deus verdadeiro, nos princípios que Ele estabeleceu a partir de uma nova vida em Cristo. Amém? Consequentemente, idolatria é um relacionamento com os deuses que nós criamos. Então, assim, não limite essa questão de idolatria a literalmente somente ídolos, no sentido de imagens, ou de demônios, culto a demônios. Que está mais ligado, não é também idolatria, mas é mais a questão de feitiçaria. Mas entenda que tudo que toma o lugar de Deus na minha vida e que me move, que me empolga, que se torna o centro da minha existência, é uma divindade feita pelas minhas mãos. Isso é idolatria. Ok? E somente o novo nascimento para me capacitar a pedir e crer, como o salmista pediu no Salmo 51, crie em mim, ó Deus, um coração puro. A ideia de puro ali é a mesma ideia que Jesus fala nas bem-aventuranças, bem-aventurados limpos ou os puros de coração. A palavra puro ali vem do ourives. Pegar uma pedra, uma pepita de ouro e tirar, porque ela está misturada com o ouro, está misturado com as impurezas. Então tirar toda a impureza e deixar só o ouro. Qual que é a ideia de puro? É um coração que não está dividido em sua lealdade. O coração somente de Deus, para Deus, de ninguém mais. Esse coração não é da esposa, do esposo, do filho e da filha, da casa, do carro, do emprego, do status, da fama, não. Esse coração é único e exclusivamente de Deus. E aí ele consegue lidar com os outros amores, com as outras paixões, porque o seu amor maior e a sua paixão maior é Deus. E aí então ele consegue, capacitado pela graça divina,
Não idolatrar pessoas e coisas, porque ele cultua, ele adora a Deus. E por isso o salmista pediu, cria em mim, e Davi usa o mesmo verbo de Gênesis lá, o verbo bará no hebraico, né? Que o único sujeito é Deus, porque bará significa, Bereshit bará, no princípio criou Deus, né? Chamar a existência, é uma ideia ali de que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode purificar o meu e o teu coração. E no novo nascimento isso acontece. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E ele remove os ídolos. Então entenda o seguinte, quando nós lidamos com idolatria, nós não estamos limitados, e a Bíblia não limita essa realidade de ídolos a imagens. Ela abrange, leva a algo mais profundo, de que todo desejo, toda cobiça, toda concupiscência que me domina, que me priva de uma devoção maior e mais profunda a Deus, é um ídolo que precisa ser removido. Está me privando de um relacionamento mais profundo com Deus. Aí eu posso pensar em qualquer obra da carne. É um ídolo. Deve ser removido. Os irmãos entendem? Ok? Então, é importante a gente fazer essa oração do salmista, né? E nos submetermos ao trabalhar a obra santificadora do Espírito de Deus em nossas vidas, né? E entendermos que a prática daquele que se prostra diante de imagens, ela não é diferente daquele que não se prostra diante das imagens, mas está prostrado diante de coisas e de pessoas que tomaram o lugar de Deus na sua vida. Para Deus é a mesma coisa. É o culto idólatra tanto quanto. Por que Deus requer exclusividade? Porque ele é egoísta? Não, ele é pleno nele mesmo. Porque ele é único. Não há, nunca houve, jamais haverá outro Deus sequer semelhante a ele. Por isso só ele deve ser, só ele toda a devoção, só ele todo o amor, só ele toda a adoração, é exclusividade. E na verdade, irmãos, ele requer de nós, da humanidade, essa exclusividade para o bem da humanidade. Porque se adorar a Deus, né, é o propósito maior pelo qual ele nos criou, não adorar a ele é maléfico, é danoso para nós. Então, por isso, a exclusividade de Deus, na verdade, é objeto da sua graça e da sua bondade para conosco. Deus não querer, né, proibir que nós venhamos cair na idolatria, na verdade, é uma expressão da sua bondade para conosco. Porque ele é o único digno de ser adorado. E ao adorá-lo, nós não só o encontramos como o único e verdadeiro Deus na nossa experiência, na nossa existência, mas preste atenção, ao adorá-lo, nós também nos encontramos a nós mesmos, no nosso sentido pleno de humanidade. Quando nós adoramos o Criador e não a criatura ou a criação, nós, na verdade, encontramos o sentido pleno da nossa existência. Agora, olha só, quando nós não adoramos o Criador, em certo aspecto da nossa existência, quando nós passamos a adorar a criatura e a criação, preste atenção, nós só adoramos aquilo que é superior a nós. Então nós nos diminuímos. Nós rejeitamos a posição para a qual o Senhor nos criou. Quando eu passo a adorar a criatura e a criação, eu estou dizendo que a criatura e a criação está numa posição superior à minha. Eu me torno um ser irracional. Eu baixo o nível dos seres irracionais. Olha como isso é sério. Então, é uma obra da carne e que nós precisamos estar atentos a essa realidade aqui.
Uma das experiências marcantes na Bíblia com relação à idolatria, tá? E é com relação ao povo de Deus, está registrado lá em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Moisés sobe por ordem do Senhor ao monte. Deus queria falar com ele. E ele demorou um pouquinho, 40 dias. E o povo revela aqui, preste bem atenção, boa parte do povo revela aqui que Moisés para alguns era mais do que um líder, tornara-se um ídolo. E nós estamos falando do povo de Deus. Quer ver? Olha só, acompanha a leitura. Êxodo 32, a partir do verso 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Quem estava diante deles como instrumento de Deus? Moisés. E eles pedem deuses, e é interessante que a palavra hebraica para deuses aqui é a mesma palavra de Gênesis. No princípio criou deuses, a tradução literal ali no hebraico é deuses. A palavra deuses aqui é Elohim, é um dos nomes de Deus. O sufixo in no hebraico é plural, é a mesma palavra. Então eles estão dando para os ídolos deles o nome de Deus. É o povo que foi resgatado, mas que está fazendo uma caricatura do Deus que o resgatou. Você está entendendo ou não? Olha só, levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não foi Moisés que tirou do Egito, foi Deus, através de Moisés. Mas eles se impactaram mais com Moisés do que com Deus. Cuidado. Nós não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro em buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, olha só, olha a declaração deles: são estes, ó Israel, os seus Elohim, que tiraram você da terra do Egito. Eles não estavam adorando demônios, eles estavam adorando uma caricatura divina. Você está entendendo ou não? Olha só. Verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Arão aqui, meu Deus do céu, aí, sabe, aqui ele fumou muito. Não é possível. Ele disse assim, ó, amanhã haverá festa a Yahvé. Ele usa o nome de Deus aqui, diante do bezerro. Eles deixam de cultuar a Deus e passam a praticar idolatria no nome de Deus, achando que estão adorando a Deus. Por quê? Porque eles criaram uma caricatura divina. Por que Deus proíbe, irmãos, os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor, não farás para ti imagem. Ele é o Deus invisível. Porque ele não é produto da imaginação, do desejo, do anelo, das fraquezas humanas, muito menos das suas mãos. Ele é o autoexistente, Deus é Espírito. É o primeiro mandamento.
não farás para ti imagem de escultura, porque espírito não tem forma. E quando nós damos forma para Deus, é um ídolo, é um Deus que nós estamos criando. Colocamos o nome de Jesus, colocamos o nome de Espírito Santo, colocamos o nome de Deus Pai, mas não é, porque é obra das nossas mãos, da nossa religião, é o que está acontecendo aqui. Amanhã haverá festa a Yahvé. Agora, olha só, verso 6, no dia seguinte, madrugaram, aí festa, levantaram cedo, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Idolatria e diversão pagã andam de mãos dadas. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Perceba que Deus usa a mesma linguagem do povo, né? E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício. Isso aqui é culto, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: agora Deus vai revelar a origem da idolatria, onde ela nasce. Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, teimoso, obstinado. Vem de dentro do coração. Nenhum ídolo surge do nada, irmãos. Ele nada mais é do que uma exteriorização de um Deus que foi feito para ser adorado. Pois não, Madalena? A diversão pagã ali, por exemplo, seria o quê? Baile, né? Sim, porque na verdade, isso, a tua pergunta é muito importante. Por quê? Primeiro porque a dança, a música, a festa é um princípio divino. A celebração é um princípio divino. É santo. O povo foi resgatado para celebrar festa santa ao Senhor. Então eles comiam, eles bebiam, eles dançavam. Dançavam, literalmente eles dançavam. Agora estão dançando diante do ídolo. Então a diversão santa, eu estou falando aqui, né? Já estou coisa vindo. Então existe diversão santa, então... Mas eles estão dançando aqui, sim, eles estão festejando, sim, aqui é comer, beber e dançar, se divertir, literal. É isso aí, Madalena. É isso que o texto está dizendo. Só que eles estão fazendo isso diante de um ídolo. Eu me lembrei agora uma situação em uma de nossas igrejas, logo que começaram a cantar, então um cântico que fala, aqui não cantaram ainda, acho que nunca vão cantar também, não sei, mas é porque eu nunca vi cantar aqui, né? Mas em outras igrejas nossas cantam muito, um cântico que fala, vem vamos dançar. Quem conhece esse cântico? Se referindo a Jesus, vem vamos dançar, Maranata. Alguém já ouviu isso? Já cantou? Já? Tá. Aí uma das primeiras vezes que eu vi ministrar esse cântico, e os jovens estavam ministrando aquela coisa toda, e alguém chegou para mim e disse assim, que falta de temor e de reverência chamar Jesus para dançar. Falou para mim. Aí eu respirei fundo, olhei e disse assim, falta de reverência e temor é não dançar para Jesus. Porque a dança é um princípio de celebração. E quando ela é profanada, é porque o centro não é Jesus. Nós vamos dançar com Jesus nas bodas do Cordeiro. Amém. A Bíblia não é um livro de proibição, irmãos. A Bíblia é um livro de orientação. Eu tive uma experiência assim
Espera aí que tem que sair na live. É para o povo entender, para o povo entender. Sim. Aê! Eu estava desviada e a gente foi num pub que eu comia e tocava música ao vivo. E aí cheguei eu mais duas amigas, uma também era amiga da igreja e a outra não. E aí no processo dele chegou um professor meu de história. E como eu sempre pedi a liberação para ele apresentar a paixão de Cristo, ele sabia que eu era cristã. E aí ele chegou e me disse: estou admirado de te ver numa festa pagã. E aí ela falando pagã, eu não tinha entendido naquela época por quê. Eu entendi que ele quis dizer que era do mundo. Sim. Eu lembro que eu me levantei e falei para os dias que eu ia embora, vamos dar uma volta na Sarandi. E as voltas, assim, não, pelo amor de Deus. Fiquei com vergonha, lógico, né? Porque ele sabia que eu era cristã. Claro. E eu achava que, né? Sim. Mas na verdade era sentar tudo ali, eu comia, só que a moça estava ali falando comigo. Só que ele chegou na minha cara, numa vez, ele me disse bem essa palavra aí. Estou admirado tudo uma festa. Pagã. É porque o que caracteriza paganismo? Em uma maneira muito simples e objetiva, paganismo é toda celebração, e aí é festa, é culto, toda celebração que Deus não é o centro. É simples assim. Então, a idolatria aqui, ela se caracteriza justamente por essa realidade de a fé, a crença, a religião produzir Deus, criar deuses, né? Levantar deuses. O Deus que se revelou na natureza, na palavra, em Cristo, é autoexistente. No Salmo de Moisés, Salmo 90, alguém leia para nós, Salmo 90, verso 2, se não me foge a memória. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Tá? Então, só Ele é Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tá? Então, na verdade, já falamos aqui, né, dentro dessa realidade aí filosófica, enfim, Deus, Ele não existe. Nós existimos, porque existir parte do princípio de criação, um ponto de partida e um ponto final. Deus é eterno, não tem começo nem fim, Ele não existe, Ele é. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, toda celebração, toda dança, todo cântico, toda festa, todo culto, que Deus não é o centro, o motivo, a razão, o propósito, não é Deus, não é para Deus, é pagão. Tá? Porque entenda o seguinte, ó. Quando Deus é tirado de cena, alguém vai assumir esse lugar. E geralmente esse alguém não é bom. Ok? Isso está desde Gênesis 3. Aliás, antes de Gênesis 3, né? Desde a eternidade lá, quando alguém criado, né, de forma perfeita, deixou entrar no seu coração, mas eu posso subir e ficar acima de Deus. Tá? Então, as coisas, essas revelações, elas estão entrelaçadas, né? Por isso que eu digo que abre um leque aqui muito, muito grande, né? Mas é bom para a gente ir refletindo, né? E é conteúdo de oração também, né? Na nossa devoção, porque, por exemplo, nós estamos falando sobre as obras da carne, depois vamos falar sobre o fruto do Espírito. São conteúdos de oração. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, se houver algum ídolo no meu coração, né? Uma das experiências do profeta Ezequiel é que os líderes
da nação vieram falar com Ezequiel, e Deus disse assim, ó, eles vêm consultar a mim, mas eles levantaram ídolos no seu coração, e eu não vou falar com eles, porque eles levantaram ídolos no seu coração. Por ser uma obra da carne, irmãos, a idolatria nasce no coração como qualquer outra obra da carne. Claro que tem um envolvimento aí, né, maior, digamos assim, com espíritos, enfim, aquela coisa toda, né? Paulo usa, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né, que assim como nós participamos da mesa da ceia, né, participamos do corpo e do sangue de Cristo, né, aqueles que participam à mesa da idolatria participam à mesa dos demônios. É um nível de relacionamento, né? Então, entenda o seguinte, que toda expressão de culto, toda expressão cultica é relacionamento. É relacionamento. Por isso que no Antigo Testamento se usa muito a expressão, Israel se prostituiu. Tem os dois sentidos. Tanto da prostituição realmente sexual, porque era o auge das festas pagãs, como também o relacionamento com os ídolos. O relacionamento íntimo, o relacionamento de devoção, de entrega, né? De troca, de envolvimento. Então, é um relacionamento. O culto público é um encontro. Todo culto é um encontro com a divindade. Quando nós declaramos aqui, estamos reunidos em nome do Senhor, nós publicamente estamos nos encontrando com Ele. Já falamos aqui, por isso que é importante nós mantermos uma expectativa em todo momento como esse, que nós nos reunimos em nome do Senhor, é um encontro com Ele. Ele está presente de uma forma toda especial e única. Ele está presente no sentido de se relacionar, de se revelar, de se manifestar, né, de falar, de ouvir, de agir. Então, é verdadeiro também quando o culto é pagão, há um relacionamento com os ídolos. Na verdade, Paulo vai dizer o que está por trás dos ídolos, que são os espíritos malignos, né? São os espíritos malignos. Ok aqui com relação à idolatria? Então tá. Vamos mais à frente aqui. A outra obra da carne é feitiçaria, ou feitiçarias, tá? Em primeira instância, feitiçaria, a palavra no grego farmakeia, farmacon, por exemplo, uma droga. Farmakeia é o uso das drogas. Era o uso de medicação, e que depois se tornou, que era benéfico, veja que é uma perversão, né? Mas depois se tornou nocivo, pelo uso de drogas para coisas ilícitas, né? Para criminalidade e também para culto a demônios. Então, o uso das drogas, que é uma obra da carne, a Bíblia chama de feitiçaria. Por quê? Porque tira o senso de razão, de entendimento, de compreensão, o bom senso, a lucidez. Era necessário, principalmente para rituais mais profundos, de relacionamentos mais profundos com os ídolos, né? Entenda ídolos aqui como espíritos malignos. Porque ninguém de sã consciência, eu vou vender a minha alma a Satanás, eu vou entregar a minha vida ao demônio tal. E os rituais, principalmente de morte de crianças, né, que ofereciam a Moloque, por exemplo, as crianças vivas eram jogadas lá, e os tambores aumentavam o som para que não se ouvisse os gritos das crianças, né? Os pais ofereciam as crianças, então eles estavam sob efeito de droga, para que eles perdessem a consciência e os espíritos viessem e possuíssem eles. Geralmente, um certo nível de uso de entorpecente que tira a lucidez, imediatamente é uma visitação, por assim dizer, maligna. Alucinações. Eu lembro uma vez que eu estava num campo de futebol e estava na arquibancada, de repente chegou um rapaz,
ele todo... Até no primeiro momento eu achei que ele estava perturbado, mas depois eu vi que ele estava usando drogas. E de repente ele começou a conversar com alguém que aparentemente estava do lado dele. Eu perguntei, com quem você está conversando? Estou conversando com essa caveira que está aqui do meu lado. Para ele é real. Só que só ele via. Então, quando ele entra nessa dimensão de ilusão que se torna real, que perde sentido, isso é feitiçaria. Há por detrás aí uma ação maligna, não é só uma questão mental, física, psíquica. É muito mais, irmãos. É muito mais do que isso. Então, o que Paulo está falando aqui de feitiçarias, a princípio, nesse primeiro momento aqui, é o uso indevido das drogas. Então, exatamente. Então se usava ervas, chás e aquela coisa toda lá, toda medicação para que se perdesse o sentido, ok? E a partir daí iriam fluir, né, o fluir de várias experiências, adivinhação, visões, falar com os mortos, que não se fala com os mortos, né, porque o morto, ele entra numa dimensão que ele não pode mais retornar, né? Não sai mais. Então, mas são experiências, escute, são experiências reais no sentido de que essas pessoas não estão inventando coisas. Elas não estão falando de coisas da sua cabeça, elas estão tendo uma experiência espiritual nociva. É real, é verdadeira, não é coisa da sua cabeça. Mas, porque às vezes a gente vê crente falar, isso é coisa da cabeça de fulano lá. Não é, irmãos. Existe uma ação direta dos espíritos. Diferente, por exemplo, da experiência com o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus jamais vai anular a sua consciência. Porque o culto é racional. Ok? Então, cuidado com experiências, supostamente com o Espírito de Deus, que não lembra, que não sabe, meio complicado, tá? Porque o Espírito não trabalha dessa forma, ele não anula a nossa personalidade, o nosso temperamento, nossas emoções, a nossa mente principalmente, porque isso é a imagem de Deus em nós. Nós somos semelhantes, nós somos os únicos seres criados à semelhança do Criador. E uma das ações malignas, propósito de ações malignas, é justamente neutralizar isso, nos colocar num nível abaixo dos animais. Isso é uma ação satânica. Então, feitiçarias, em primeiro lugar, está ligado ao uso de drogas, ok? Lógico, com o propósito de culto a demônios, mas é um uso de drogas, ok? E com relação às hipnoses, às retrovisões, Sim. Isso. E também aquela coisa do reiki, né? Isso também entra aí ou não? Entra. Tudo que mexe com os sentidos com o propósito de anular, aí você ser conduzida sem o seu arbítrio e sua sã consciência, tem uma influência maligna e é farmaqueia, é feitiçaria. Tá? Hipnose. Eu sei que teve um tempo aí, logo que começou essa questão da cura interior, né? Fazer regressão. A regressão não é uma prática, é uma prática quase que, digamos assim, quase que não é usada no meio da psicologia devido aos seus efeitos, né? Às vezes pode acontecer de não voltar ao normal. E é uma espécie de farmaqueia. Tá? Então, toda experiência religiosa que mexe com os sentidos e tira o arbítrio a partir da anulação da consciência é feitiçaria. Você é um ser pensante. A ministração da palavra e a ação do Espírito de Deus valoriza isso, ela não anula isso, muito pelo contrário. Você tem que estar ciente que você está num lugar onde o Deus eterno está sendo adorado e quem está se manifestando é Ele, não é um espírito maligno, não é coisa da sua imaginação. Você tem que discernir isso com seus sentidos também. O discernimento é uma questão, é um fator sobrenatural, mas que se revela no natural. Essas coisas andam juntas. Então, toda experiência com o Espírito de Deus não pode ter essas características de farmaqueia,
de feitiçarias. A perda do entendimento, da compreensão, do senso de razão, da lucidez. Não, isso não é obra do Espírito. São ações inconscientes e em transe, sabe? Que te tira da realidade. É farmaqueia, é obra da carne. Isso gera prazer, satisfação, dá uma sensação... primeiro que a adrenalina vai lá em cima, né? Então é que a euforia, depois que passa, a depressão bate. E ela vem com força. Mais força do que na verdade, a euforia. Tá? Mas não é só isso, né? Além dessa adrenalina e euforia toda aí, também as experiências psíquicas, né? Que são muito semelhantes à experiência do espírito, de visões, vozes, né? Só você enxerga coisas que os outros não enxergam. Né? Isso são experiências reais. Né? Mas por quê? Irmão, só o Espírito de Deus para realmente mexer com o psique, irmãos. Foi Ele que criou. Quando eu falo mexer no sentido mais profundo, tá? No sentido mais pleno. Para não causar danos, não deixar né, marcas danosas. Né? Por isso que a experiência pentecostal bíblica, ela não é destituída da razão, do equilíbrio. Né? As pessoas podem, em algum momento, perder a questão emocional, podem, mas elas jamais vão perder totalmente o senso de entendimento, de compreensão, de lucidez mental. Porque se perder não é o Espírito de Deus. Isso é muito comum na feitiçaria. Né? Gera prazer, gera uma sensação de poder, né? A obra da carne. Deu para entender aí, irmão? Vamos para alguns textos aqui para a gente poder caminhar. Isaías, capítulo 47, olha só o texto, vai falar de algumas expressões que estão juntas, são quase que sinônimas dentro dessa realidade de farmaqueia. Livro do profeta Isaías, capítulo 47. Isaías 47, a partir do verso 9. Alguém leia para nós do verso 9 ao verso 13. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Verso 10. Lê o teu 13 para nós, faz favor. Porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, e por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixaste estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Olha só, tudo isso aqui é farmaqueia, tá? É obra da carne. O texto aqui se refere à grande Babilônia, tá? Em Isaías, que também são princípios aplicados à grande Babilônia, que será liderada pela segunda besta, a besta que sobe do mar, do mar, tá? Que é o falso profeta, é a falsa igreja, tá? Então, olha só, primeiro fala de feitiçarias, tá? Encantamentos, tá envolvendo sentidos aqui.
Maldade, verso 10, tá? Ainda, sabedoria e ciência, que estão ligados nesse contexto aí de conhecer coisas ocultas, tá? Verso 11, encantamentos, conjurar, farei juramentos, palavras mágicas, palavras de efeito, ok? Por sobre ti de repente virá tamanha desolação, tá? Verso 12, deixa-te estar com os teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias, que te cansaste desde a tua mocidade. Diz assim, ó, talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já está cansada com a multidão das tuas consultas, tá? Agora os que dissecam, eles dividem os céus. Aqui é lidar com os astros, ouvir o que os astros dizem. Estou desenhando aí ou não? Eu sou Gêmeos. Entendeu aí ou não? Então tá. Beleza. Feitiçaria. Levante, pois, agora e dissecam, dividem os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem que há de vir sobre ti. Então, lidar com todas essas questões e dar um sentido espiritual para elas que não têm. Quando a gente vê no livro de Gênesis, o sol, a lua, as estrelas, não são divindades. É criação, com propósito natural. Mas a feitiçaria, a farmaqueia, puxou lá, fumou bastante e tal, vai falar com o sol, vai falar com a lua, vai falar com as estrelas, com os astros, os signos, tudo isso aí, isso é feitiçaria, é farmaqueia, adivinhação, encantamento, Você sabe mais ou menos o que é encantamento? Às vezes as pessoas chegam para ela, pastor, olha para o fulano lá que de repente virou a cabeça, pessoa casada virou a cabeça lá e tal. É um encantamento, é uma ação maligna na mente ali que está iludindo. Ela precisa de uma ação sobrenatural para ser liberto. Isso é feito na feitiçaria. Feitiçaria. Isso funciona com o crente? Sim e não. Sim, se ele der vazão para isso. Não, se ele realmente estiver firme em Cristo Jesus. Lá faço favor, César, nós já terminou meu tempo aí já? Ok, então vamos encerrar então. Pastor, a questão que é muito comum também é a questão das simpatias. Isso, ok, ótimo. Inclusive agora a Elida estava com uma questãozinha no olho, né? Aí todo mundo dizia, passa a aliança. Aliança, isso, esfrega na mão. Aí nós fomos na oftalmologista e ele disse assim, não, esse negócio da aliança nada mais é que um calor dela. Isso. Cientificamente provado, aquece o local. Aquece, isso. Que resolve o processo de isso. É uma coisa cientificamente provada, calor. Calor, exatamente, é isso aí. Não tem nada de espiritual aí, mas é dada a conotação espiritual, né? Isso, tudo isso aí é feitiçaria. É isso aí. Pé de arruda, folhinha de arruda atrás da orelha. Comigo ninguém pode atrás da porta. Tudo isso aí, ok? Obras da carne. O último texto aí a gente já vai encerrar, Atos capítulo 19, verso 19. Atos 19, 19, leia para nós e nós vamos encerrar aqui essa segunda parte. Atos 19, 19, você encontrou? Pode ler. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então toda magia, tem uma conotação demoníaca, é obra da carne, mas está ligada à feitiçaria. Perceba aqui os livros. E aí que cabe uma observação. Esses dias eu estava vendo um pastor falando sobre um livro que ele escreveu lá sobre batalha espiritual. Ele disse assim, irmãos, eu aconselho você, antes de ler esse livro, que é um livro mais ou menos de 400 páginas, sobre batalha espiritual,
e tem bastante realmente conhecimento, pastor. Ele disse assim, você que ainda não leu nem, pelo menos os evangelhos, eu aconselho você a ler a Bíblia para depois ler esse livro. Não é que tem alguma coisa aqui que possa lhe fazer mal, mas o que acontece? Às vezes as pessoas, elas não leram nem a Bíblia ainda, estão pegando esse tipo de livro para ler, esse tipo de literatura, né? Qual que é a orientação? Se alimente da verdade, primeiro, né? Se familiarize com a palavra de Deus, para depois ler esse tipo de literatura aí, mesmo que seja cristã. Agora, entenda o seguinte, uma outra observação importante aqui com relação a livros, porque percebam aqui que eles trouxeram livros que estavam ligados à magia, à feitiçaria. Quando você está lendo, você está sendo instruído, ensinado, está sendo ministrado. Então se ocupe com leituras que vão edificar a sua fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por tua palavra, Senhor. E somos agradecidos porque o Senhor nos resgatou. E nós te damos graças, lembrando da experiência, Senhor, que quando Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nós te pedimos, ó Deus, esta revelação que vem do Senhor, que vem da tua palavra, que vem de Cristo, que vem do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, sonda o nosso coração, que de fato, Senhor, não haja nenhum ídolo, Senhor. E se porventura houver, que venhamos a removê-lo em arrependimento e fé, para que o nosso coração seja único e exclusivamente teu, Senhor. Usa-nos, ó Deus, também, para levar o teu amor àqueles que estão presos, ó Deus, tanto na idolatria como na feitiçaria, porque assim como o Senhor nos resgatou, também pode e quer resgatar a estes também. Graças nós te damos. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana. Debaixo da tua graça é a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilácio. O Senhor te abençoe.